Olá, coluna da hora aqui no YouTube, e hoje com uma pergunta: o que você faz com uma cédula como essa, se é que você está fazendo uma cédula como essa sobrar? Olha, a gente hoje vai conversar com uma especialista em finanças que vai falar para a gente. Primeira coisa de todas, Milena Teles, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito bem-vinda à coluna da hora, né, Roberto Maciel? Boa noite, Milena. Muito obrigado. Eveline, como vai? Tudo bem? Eu disse boa Volta, noite, mas porque não é você que boa está assistindo a noite. gente pode estar assistindo de manhã, de tarde, de madrugada, não faz diferença não, hein? Sejam todos bem-vindos. Agora volta porque eu falei, volta que não é boa noite. Vai de novo. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês, falar sobre finanças, né, falar sobre dinheiro, como fazer o brasileiro investir melhor. Eu acho que essa é a missão de muitos que estão no mercado, e há 20 anos eu carrego essa missão aqui comigo, então, para mim é um prazer poder conversar com os assinantes de vocês. Milena, como é que faz para ter uma cédula dessa sobrando? Essa é a primeira pergunta, né? Como é que faz para sobrar? Eveline, eu acho que a primeira coisa é essa, né? Muita gente fala assim, investir, investe, mas o primeiro passo para você poder investir é você poder montar um planejamento financeiro. E para sobrar, eu acho que o grande equívoco nosso é achar que primeiro tem que sobrar. Então, eu sempre falo para quem está começando, quer ser um investidor, para ele ser um investidor no futuro, ele tem que começar. Como que você faz para começar? Em vez de você esperar sobrar do seu financeiro, né? Você recebeu o seu salário, recebeu ali a sua remuneração, seja por dia, seja por semana, em vez de você esperar pagar as contas para sobrar, minha recomendação é que você já separe o valor que você vai investir. Então, dentro do que você consegue montar no mês, do que você recebe pela remuneração do seu trabalho ou do seu serviço ou dos dois, primeira coisa, já separa o valor que você vai deixar para investir. Hoje no mercado financeiro, a partir de R$30, qualquer cidadão brasileiro pode investir em título público federal através do Tesouro Direto. Então, não é desculpa, qualquer um pode investir, só precisa de uma coragem. E a primeira coragem que eu sempre falo é, em vez de você esperar sobrar, você primeiro agir. Então, primeiro você tira um percentual do seu salário, você tira um percentual do que você consegue juntar ao longo de um mês, e aí você vai poder ser um investidor no longo prazo. Milena, fala-se muito da educação financeira do brasileiro, diz-se que o brasileiro não tem educação financeira. Existe uma idade adequada para se começar a aprender a usar o dinheiro ou fazer o dinheiro render? Não existe. Isso, quanto antes, melhor, porque um dos fatores que mais ajuda o investidor é o longo prazo. Então, os juros composto, ele realmente faz uma diferença na alocação de riqueza de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então, o longo prazo, ele realmente vai trabalhar a favor do que você mensalmente, ao longo de uma vida toda, você está juntando. Mas não existe idade, isso é falácia. Todo mundo deve investir. Quanto antes, melhor para você pensar no seu futuro, mas não existe idade, qualquer idade é possível você investir, e eu sempre vou recomendar que aquela máxima das nossas avós, das nossas mães, não gaste tudo no lugar só, né? Então, essa é a máxima, você não pode gastar além do que o que você ganha. Quando você trabalha a partir dessa máxima, desde sempre, ou quando você vai começar a investir, ou quando você começa a ter essa necessidade, essa preocupação com a educação financeira, já é um grande sinal e já é um bom sinal. Então, primeiro de tudo é você tirar antes, não espera sobrar. Já coloca um percentual do seu salário antes para ele trabalhar para você. No longo prazo, juros composto vai trabalhar para você, sim, de forma brilhante. E mesmo que você não tenha muito tempo, você pode começar a ter uma reserva financeira. E aí você falou em R$30 no Tesouro Direto, né? Hoje o Tesouro Direto, ele é interessante, porque eu falei de R$100, daqui a pouquinho você vai falar o que a gente pode fazer com R$100, né? Mas hoje o Tesouro Direto, ele está sendo interessante nessa situação em que o Brasil vive, o mundo vive, né? Nessa situação de pandemia
Quando a gente fala em mercado financeiro... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, adicional à que a Eveline fez. Ela fez referência aos R$ 100 e eu pergunto o que é que se pode fazer com R$ 22. Esse é o valor que vai ser acrescentado ao salário mínimo atual de 2045, passa em 1º de janeiro para para 1.067. O que é que dá para fazer com R$ 22? Desculpa, Eveline, desculpa, Milena, pode continuar. Não, imagina, vamos lá. Primeiro, eu acho que qualquer valor você pode investir, desde que você vai ter uma diversidade de investimentos, né? Obviamente, você não vai ter uma coisa só. Então, primeiro, tesouro é interessante, sempre vai ser, sempre será, mesmo com taxas de juros globais nas mínimas históricas, né? Quando a gente olha Brasil, a gente nem muito tempo atrás, a gente tinha uma taxa básica de juros da economia, que é a Selic, que é a taxa básica que remunera a maior parte dos investimentos, sobretudo o investidor de perfil mais conservador. Então, a gente saiu de uma taxa básica de juros que já foi 19%, 17%, 15%, 14%, 25%, não tão distante, 2015, e hoje a gente está na mínima histórica de 2%. Então, é muito fácil todo mundo falar assim, eu não vou juntar dinheiro porque 2% não rende nada. 2% é a remuneração para quem não quer risco e para reserva de emergência. Você imagina que se todo dia você somar R$ 1 e você vai colocando ali no seu cofrinho, no final do mês você vai ter R$ 30 ou os R$ 22, como você falou, Roberto. Você vai para o Tesouro Direto e você pode começar a montar a sua carteira de reserva de emergência, como a gente fala. Então, a reserva de emergência é aquele dinheiro que tira você do sufoco. Então, você está juntando, todo dia você está juntando dinheirinho, então, no final do mês você foi lá, ou de uma vez só no teu salário, você foi lá e tem R$ 30. Você vai para o mercado do Tesouro Direto e você consegue comprar um título público federal. Qual é o risco de um título público federal? O país quebrar. Então, a gente está falando do menor risco possível. E quando a gente fala de alocação em Tesouro Selic, que é a reserva de emergência, é exatamente para que você todo dia guarde uma graninha, todo mês você tem aquele valor que você conseguiu juntar ou que você já tirou logo, como a gente falou antes, da sua remuneração, e a gente sempre recomenda que essa reserva de emergência seja alocada entre 6 a 8 vezes o seu custo mensal de vida. Então, quando você já atingir esse valor de 6 a 8 vezes o teu custo mensal de vida, aí você começa a olhar para outros ativos. E aí, quando a gente fala R$ 22, R$ 20, um exemplo que eu sempre digo é o mercado de investimentos diretos, quando a gente fala o mercado de equities, que significa o mercado de ações, né? Que é o que remunera o capital. Quando a gente fala de um país desenvolvido, a gente tem que ter juros da economia baixos e a gente tem que ter uma economia direta mais dinâmica e mais participativa. Com R$ 22, você pode comprar uma ação de várias empresas. Então, hoje tem empresas, né, que custam centavos, tem empresas que custam reais, poucos reais, e tem empresas que já custam uma soma de dinheiro maior. Então, hoje, o mercado financeiro brasileiro, ele é muito democrático porque ele dá todas essas possibilidades. Então, no curtinho prazo, quando a gente está falando da primeira etapa de investimentos, a gente sempre vai falar do mais conservador, que é o Tesouro Selic. Passada essa primeira etapa, você tem uma enormidade aí de opções para você poder comprar, mesmo que seja no Tesouro, mas outros tipos de títulos públicos, ou o mercado de ações, que no longo prazo é o que realmente remunera melhor o capital. E hoje em dia a gente tem um panorama mundial, né, que países que já passaram pelas etapas que nós estamos passando agora. Eu mostrei os R$ 100 aqui, comecei com essa provocação, com essa brincadeira, mas com R$ 100 eu consigo investir, por exemplo, na bolsa chinesa. É isso, Milena? É isso mesmo. Então, hoje, por exemplo, eu sou sócia de um escritório que é credenciado a XP Investimentos, e existe uma enormidade de fundos de investimentos que já são criados hoje para o investidor em geral, ou seja, a partir de R$ 100,
você pode aplicar em um fundo de investimento que o lastro desse fundo que o gestor está comprando são ações de empresas chinesas negociadas ao redor do mundo, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de um mercado muito novo. O Brasil, mercado financeiro no Brasil, ele é muito recente, nós somos um país novo, né? E o mercado financeiro ainda mais recente. Quando a gente vai para outros países já desenvolvidos ou países com um crescimento muito mais forte em tecnologia, que é o caso da China ou alguns outros países ao redor do mundo, você descorrelaciona o risco só com o Brasil, a despeito das nossas questões, né, aqui de Brasil. Então, você está com um risco que é diferente, mas você sim pode, a partir de R$ 100, ter um investimento através de um fundo que compra ações chinesas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa nossa conversa, você teve a oportunidade de usar algumas expressões como mercado de capitais, como taxa Selic, coisas que, de certa forma, assustam, ou me parecem que assustam o investidor, aquele investidor pequeno, até também pela juventude, que é, como você lembrou, o nosso mercado. Isso não complica um pouquinho a mobilidade das pessoas dentro desse cenário, desse mercado exatamente? Eu acho que complicava algum tempo atrás, tá, Roberto? Por quê? Porque era muito fechado o mercado financeiro aqui no Brasil. Todo mundo acreditava que só podia investir quem tinha R$ 1 milhão, quem tinha uma fortuna, né? E a maior parte dos investimentos no Brasil, eles antes eram feitos voltados para essas grandes fortunas mesmo, ou para investidores institucionais, para os bancos, para os fundos de pensão internacionais, que sempre olharam o Brasil com olhos de boas oportunidades, mas para o investidor, pessoa física, cidadão brasileiro, pequeno investidor, isso sempre foi feito como um tabu, como se ele não fosse possível investir e como se não fosse viável ele investir. Até porque a gente sempre teve uma concentração muito forte em poucos bancos, né? E poucos bancos aqui no Brasil sempre fizeram isso, cobraram sempre mais caro de quem sempre teve pouco dinheiro para investir. O que a gente tem visto nos últimos 10 anos aqui no Brasil tem sido uma revolução nesse mercado. Então, algumas corretoras, como a XP e outras tantas, têm aberto capital, tem vindo para o mercado, trazendo novos distribuidores, novos produtos, tem feito curso, mostrado para o investidor, seja ele micro, seja ele pequeno, seja ele médio, que sim, é possível ele investir nisso. E o que acontece de mais relevante, na minha opinião, são alguns órgãos, como a própria B3, Ambima, CVM, começarem a ter uma preocupação de informar mais o cidadão comum. Então, isso ao longo desses últimos 10 anos, o Brasil passou por uma tremenda democratização mesmo desse cenário, né? Então, hoje, quando você entra no YouTube, por exemplo, ou quando você acessa Instagram ou Facebook, você vê uma enormidade de corretoras de valores, né, de especialistas em investimentos, como é o meu caso, que eu sou especialista em investimentos e atuo na área há 20 anos. Então, vai desde o blogueiro, né, que está ganhando dinheiro agora no curto prazo, até pessoas muito sêniores que já têm uma experiência bastante relevante nesse mercado. Então, primeiro de tudo, que esse acesso à informação e a distribuição dessa informação é que fez com que, na minha opinião, fez com que todo e qualquer cidadão brasileiro hoje saiba que ele pode investir. Então, num primeiro momento que a pessoa pode falar assim, nossa, mas o que é Selic? Quando você fala, é a taxa básica da economia. Selic está em 2%. A pessoa, quando eu escutei no jornal lá, agora eu estou lembrada. Então, a pessoa naturalmente... Eu acho que você está no mudo, Roberto. Tá no... Aí então, as pessoas costumam dizer assim, só 2%? Só 2%, mas imagina, 2% sobre 2 sobre 2. E ele não vai ficar estacionado em 2%, né? O 2% é temporário.
Então, a gente não acha, eu não acredito que, e não temos condições, enquanto emergentes, de termos uma taxa contínua e estagnada em 2%. O Brasil é um país emergente. Então, vai ser natural que, à medida que a gente volte a crescer na economia direta, mais consumo, haja pressão inflacionária e o Banco Central volte a subir taxa de juros. A grande diferença é que esses juros não vai, na nossa visão, não vai voltar para 15%, vai subir para 5%, né? Então, essa é a grande diferença, aquele movimento que a gente tinha dos rentistas, que eu não preciso aplicar o meu dinheiro no setor direto, na economia direta, para eu ser remunerado, só os juros de capital, ele já vai me remunerar 2 dígitos anualmente, isso não é mais possível. E isso é ótimo para o país. Você imagina que você pode hoje, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui uma empresa, Oi, por exemplo. A Oi hoje a R$1,70, não é recomendação, só estou dando exemplo. R$1,70. Você imagina que você está com R$20 de sobra lá na tua conta. E você tem uma corretora, você fez o cadastro de uma corretora que não te cobra custo nenhum para você operar. Se você vai ler o relatório, se você acompanha a empresa, se você está confortável com a tese, você tem dinheiro suficiente para comprar uma ação no mercado fracionário. Então, cada vez mais a gente vê o cidadão comum brasileiro buscar esse tipo de informação. Por quê? Porque nesses últimos 10 anos, desmistificou-se muito de que só é investidor quem é rico. E só é investidor quem começa a investir, né? É Tá muito certo, então. diferente, mas É você tem que diferente. pensar no médio e no longo prazo. Ninguém com R$100 hoje vai virar milionário amanhã. Eu tenho que ter a continuidade de todos os meses poupar, comprar ações, comprar títulos públicos, comprar ações, comprar títulos públicos e montar uma carteira de investimentos. Aí eu serei um Isso que é grande bacana. investidor. Isso é bacana você falar, né, Milena? Porque é possível você ter vários, naquela história, né? Como você falou, não coloca tudo né? Ninguém coloca todos os ovos numa cesta só. Então, Exato. você pode ter vários investimentos. Aí você pode ter, primeira coisa, primeira regra, vamos ver aqui se eu aprendi. Primeira regra, criar uma reserva de emergência, que é o seu custo mensal dos próximos 6 a 8 meses. Você ter esse valor. Depois disso, aí você começa a fazer essa carteira mais variada. É isso? É por aí? Exatamente, esse é o primeiro passo. Então, você deixa ali uma reserva, como você falou, é a de emergência. Após isso, você pode seguir um pouco mais em ativos de maiores riscos, porque você não vai precisar daquele dinheiro olhando nos próximos 8 meses. Então, você pode ter um pouquinho mais de risco. Esse é o começo ideal para todo e qualquer cidadão brasileiro. O mais conservador de todos os conservadores investimentos brasileiros é a caderneta de poupança, tem sido a caderneta de poupança. No entanto, esse bolo da caderneta de poupança ele tem servido para financiar muitos serviços sociais que são fundamentais para o brasileiro, que são fundamentais para a população. Não existe um risco de esvaziamento desse fundo, desse grande fundo que é a poupança, que banca esses serviços, Milena? Olha, eu acho que não, porque a gente paga muito imposto aqui no Brasil, que já é voltado para algumas dessas finalidades. A poupança, na verdade, ela é um dos maiores spreads dos bancos aqui no Brasil. Onde Explica o ganha-se spread, mais explica. dinheiro, né? O spread é onde eu ganho mais a diferença entre o que eu remunero para o que eu ganho, né? Então, É o tudo que lucro é do banco. e vai para é onde eu ganho em cada operação. Então, isso é Ah, um spread bancário também, né? Desculpa, alergia. também tô Eveline assim. sabe o que é isso, né? Também tô assim. Alergia a investimento? Não. Não, de jeito nenhum. Eu adoro investimento, Roberto. Mas a poupança, na verdade, ela tem uma das grandes finalidades, que é a parte de crédito, né, imobiliário, e
ela tem um spread muito grande para os bancos. E se você olhar bem a poupança, ela hoje, uma Selic a 2%, a poupança ela rende 70% da Selic. Então, quem tem o dinheiro em poupança tem um rendimento de 70% de 2% ao ano. Então, eu acho que você tem condição, e o mercado tem evoluído, Roberto, tipo, financiamento para o mercado imobiliário. Existem outros instrumentos que servem para essa finalidade também, que são as emissões de CRIs, são as emissões de LCIs, só que para quem compra esse investimento, para o investidor que consome as LCIs ou os CRIs, a remuneração é muito melhor do que a poupança. Tá? Então, aquela poupança do passado, com a finalidade social, eu acho que hoje o governo tem condição de ter instrumentos melhores para essa finalidade, e as próprias empresas de construção, de captação de recurso para esse tipo de fim, que é o mercado imobiliário, também conseguem emitir produtos com essa finalidade, mas que para quem consome esse produto, a remuneração sobre o capital dele investido, ou seja, ele vai emprestar um dinheiro para você fazer um negócio imobiliário, e ou em uma LCI, ou num CRI, ou num fundo imobiliário, ele vai ter uma remuneração bem melhor do que a poupança. Agora Então, explica para a gente, Helena. Ai, perdão. Não, imagina, são finalidades diferentes, né? Mas assim, poupança hoje em dia não dá mais. Tesouro Selic é melhor do que poupança. Olha aí, né? E já é conservador, né? E, Milena, explica para a gente, então, como é que a gente pode fazer hoje, montar hoje uma carteira de investimentos, mesmo sendo conservador? Conservador, primeiro ponto. Se você nunca teve acesso e não tem muito conhecimento de ativos financeiros, como fundos de investimentos mais elaborados, para um começo, eu recomendaria você sempre olhar, primeiro de tudo, título público federal. Então, através do Tesouro Direto, você vai montar o que é reserva de emergência, através do Tesouro Selic, que não tem risco. Seu dinheiro não oscila. Então, a qualquer momento que você tenha necessidade de tomar aquele seu dinheiro, de resgatar aquele dinheiro de volta para uso, você não tem o risco dele estar menor, né? De ele ter desvalorização. Outros tipos de títulos públicos. A gente tem o Tesouro Inflação, que são as antigas NTNBs, né, que garantem uma remuneração de juros real. E aí eu acho que é um dos melhores tipos de investimento para quem é conservador, porque vejam que o que tira o valor do seu dinheiro? Inflação, tá? Então, se eu tiver R$1 milhão hoje e deixar no cofre na minha casa, e no ano a gente tem uma inflação de 3%, e esse meu dinheiro ficou no meu cofre, daqui a um ano, o meu R$1 milhão hoje não compra as mesmas coisas que ele, lá no futuro, ele não vai comprar as mesmas coisas que ele está comprando hoje. Então, quando a gente fala de um investidor bem conservador, depois da reserva de emergência, eu sempre vou falar que você tem que ter um percentual da sua carteira que tenha ganho real. Ou seja, não importa o que aconteça com a inflação, você sabe que o seu dinheiro vai ter uma remuneração superior à inflação do período. Então, aí a gente está falando que um título público federal, por exemplo, você consegue um ganho real acima de inflação de 2%. Milena, um exemplo. Milena, a inflação projetada para 2021 é 3%. Então, se eu tenho um papel do governo que me garante 2% acima de inflação, o que der a inflação, eu sei que eu vou receber 3 mais 2, eu sei que eu vou receber... Nossa, a inflação estourou, foi 10, eu vou receber 10 mais 2. Então, para o investidor que é conservador, o que ele tem que tomar cuidado, depois da reserva de emergência, é como que eu faço para o meu dinheiro não perder valor ao longo do tempo. Um desses instrumentos é você obter remuneração acima de inflação.
Vamos falar agora de uma coisa bem prática que é muito procurada pelo investidor, ou pelo pequeno investidor, sobretudo, que é a segurança. O que é que a nossa legislação, ou seja, a regulação do nosso mercado, oferece para o pequeno investidor, aquele que está começando agora, oferece de segurança para essas pessoas? Pronto. Segurança, como a gente está falando do pequeno investidor, a gente está falando bastante sobre título público federal e tesouro direto. Por quê? Porque ele é o mais seguro para o investidor. Por quê, Milena, que é o mais seguro? Porque você está emprestando dinheiro para o governo federal. Então, qual é o risco? O risco nessa modalidade é você está emprestando dinheiro para o governo federal e o governo federal não vai te pagar. Quando o governo federal não te paga, isso significa calote, tá? E é o menor risco possível. Então, a gente não viu, por exemplo, a Argentina, quando ameaçou dar calote, o FMI foi lá e liberou dinheiro e fez uma reorganização de dívida pública na Argentina. Grécia, não sei se todos lembram, mas não há muito tempo, há pouco tempo até, quando a gente teve ali um risco muito grande, Grécia e Itália, que os títulos desses países pagaram muito alto, juros elevadíssimos para a realidade europeia, é porque os países falaram assim, olha, eu estou com processo, eu estou com dificuldade em pagar minha dívida pública, que são os títulos públicos. Então, os governos, eles se reorganizam e se ajudam, porque os governos, eles compram entre si também papéis, né, e títulos públicos federais. Então, Estados Unidos compra papéis de outros países compram títulos públicos dos Estados Unidos, outros países compram título público do Brasil, que é o que a gente chama de dívida soberana. Então, eu sempre digo o seguinte, Roberto, se você tem medo de comprar um título público federal, se você tem medo de emprestar dinheiro para o governo federal, porque você acha que ele vai não honrar isso, ele vai te dar o calote, cara, eu iria embora do Brasil. Né? Porque é o menor risco possível. O que é que o investidor precisa observar para não cair numa armadilha, para não cair numa arapuca? A gente, todo fim de semana, todo domingo, a gente vê nos programas de TV casos e mais casos de pirâmides, de golpes financeiros, de gente que articulou operações fraudulentas. Como é, então, que o investidor, ou o pequeno investidor, a gente fala muito para o pequeno investidor, como é que ele pode se precaver disso aí? Primeira coisa, não existe milagre. Não acredite em quem te garante remuneração. Só existe um tipo de investimento, de aplicação financeira, que você sabe quanto você vai ganhar. Ou você compra um título pré-fixado. Então, se eu comprar um título público federal que me garante 5% de juros ao ano, e ele vai vencer em 2030, por exemplo, faça chuva, faça sol, eu vou ter o recebimento de 5% ao ano em 2030. É a mesma coisa para um CDB. Se eu compro um CDB de um banco pré-fixado, aí eu sei quanto eu vou ganhar, tá? Qualquer outro tipo de investimento que cheguem até você, investidor, fala assim, olha, eu te garanto 3% ao mês. Se você fizer isso, isso, isso e isso. Errado. É furada. Então, tudo que garante ganhos elevados para qualquer investidor, saia de perto. É golpe, é pirâmide, é alguma coisa que está errada. Então, eu sempre digo que se os juros da economia está em 2%, tudo que qualquer pessoa te garante um ganho maior, você tem que analisar com muito cuidado, porque tem muita chance de você estar entrando numa roubada. Então, tudo que é fácil, rápido e ganhos absurdos, saia de perto. Minha recomendação é sair de perto.
Tá certíssimo, então, Milena. Olha, a gente agradece demais a sua participação, as suas orientações aqui para nós, né, que estamos aprendendo ainda a lidar com essa situação financeira, né, e para quem está querendo começar mesmo a criar, né, uma reserva de emergência, ter a sua carteirinha, ter seu dinheiro ali bem investido, para não passar mais sufoco, para a gente ter um futuro econômico mais estável, né. A gente agradece demais a sua participação, foi uma aula, e a coluna da hora só tenho mesmo a agradecer, espero que todo mundo entre em contato, veja os seus canais, né, do seu arroba, deixa aí o seu arroba, Milena, para a gente poder te seguir em todo lugar. Pode fazer propaganda? Vou fazer só um pouquinho de propaganda. Pode me seguir lá no Instagram, miteles.mt, ou no canal do meu escritório, que é o Ápice Investimentos. A gente tem Instagram, a gente tem um canal do YouTube, onde a gente fala sobre finanças, sobre investimentos financeiros. A gente traz alguns gestores, dados econômicos, economistas. É bem interessante, porque a gente acredita em prestar informação, em dar informação de qualidade para todo mundo. Então, eu acho que a gente só vai conseguir ter um país civilizado financeiramente quando a gente tiver disponibilidade de informar, quando a gente tiver disponibilidade de ensinar a todos os brasileiros que sim, é possível você ser um investidor. Mas primeiro, você precisa começar, senão você nunca vai ser um investidor. Que bom, e a gente agradece muito, Milena. Você torna menos árido, ou pelo menos aparentemente menos árido, esse terreno que às vezes parece tão ameaçador e tão complicado para as pessoas. Eu acho que dá para as pessoas agora que possam caminhar com um pouco mais de segurança. Deixa eu sair um pouquinho aqui desse assunto tão cheio de números, tão cheio de siglas. Deixa eu perguntar uma coisa para a Milena. Milena, o que é que você tem ouvido? O que é que você gosta de música? Eu cresci ouvindo Bossa Nova, então eu amo Bossa Nova. Ela canta, viu? Ela canta. Amo Bossa Nova, eu amo tudo que é nacional, assim, eu sou uma apaixonada pelo rock nacional, então ali a minha década, que é ali, década de 90, eu acho que foi a década de ouro do rock nacional também, então eu escuto de um tudo, e nascida no interior de São Paulo, mas não falo o porta e o portão, eu ainda quebro para um sertanejo raiz, tipo Chitãozinho e Chororó, então sou romântica, então tudo que é romântico eu gosto demais, mas Bossa Nova é um xodó, assim, no coração, porque eu cresci ouvindo, meus pais são super fãs, e eu sou super fã também. Vamos encerrar, então, essa nossa conversa com Bossa Nova, né? O que é que vocês acham? Vamos! Wave, tá bom? Que beleza, pois vamos aí. Então é isso, a gente fica por aqui com Bossa Nova, David Simplício e o Samba do Avião, um clássico da Bossa Nova. Se você gostou desse conteúdo, assina o nosso canal, vê essa sinetinha aí que tá do lado, aqui embaixo em algum lugar, para você sempre ser avisado quando a gente tiver novo conteúdo. Todo sábado a gente tá por aqui, e terças e quintas no Instagram, ao vivo. A gente se vê.